Deuteronômio, capítulo 32. O Cântico de Moisés. E Moisés recitou as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva. E as minhas palavras. 10 são como orvalho. Como chuva branda sobre o pasto novo. Como garoa sobre tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Seus filhos têm agido corruptamente. Para com ele. E não como filhos. Que vergonha! São geração corrompida e depravada. É assim que retribuem ao Senhor. Povo insensato e ignorante? Não é ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembrem-se dos dias do passado. Considerem as gerações há muito passadas. Perguntem aos seus pais, e estes contarão a vocês. Aos seus líderes, e eles explicarão a vocês. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança. Quando dividiu toda a humanidade. Estabeleceu fronteiras para os povos. De acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada. Paira sobre os seus filhotes. E depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nenhum deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra. E o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha. E com óleo extraído do penhasco pedregoso. Com coalhada e leite. Do gado e do rebanho. E com cordeiros e bodes cevados. Com os melhores carneiros de Bazã. E com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez. E rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes. Por causa dos deuses estrangeiros. E o provocaram. Com os seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios. Que não são Deus. A deuses que não conheceram. A deuses que surgiram recentemente. A deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou. Porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse
e verei qual o fim que terão. Pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei à ira por meio de uma nação insensata. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraças sobre eles, e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora, e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras, que se arrastam no pó. Nas ruas a espada os deixará sem filhos. Em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria, e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal, e dissesse: a nossa mão triunfou. O Senhor nada fez ao ponto. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios, e entendessem, e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 porém em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma, e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno, e seus cachos, de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardei isto em segredo? Não o selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição no devido tempo. Os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo, e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu, e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre. Ele dirá: agora, onde estão os seus deuses? A rocha em que se refugiaram, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios, e beberam o vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles ofereçam abrigo a vocês. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei. E ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro: juro pelo meu nome que, quando eu afiar a minha espada refulgente,
e a minha mão empunhá-la para julgar. Eu me vingarei dos meus adversários, e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários, e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis. São a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Moisés sobe ao Monte Nebo. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim, até o Monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali, na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como o seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel.